Christian tongue proclaim His joyful sound. The Comforter, He has come. Grace divine, that I, a child of Him, should in His image shine. The Comforter, He has come. Holy
nos curvamos aqui no berço de Cristo Jesus. Magos também do Oriente aqui chegaram, guiados por uma estrela de luz. O grande rei, nascido pobremente, eterno amigo, vai se revelar. Nossa fraqueza, o Cristo bem conhece. Oh, eis aqui vosso Rei, vinde adorai. Oh, eis o vosso Rei. Oh, vinde adorai. Muito boa noite a todos nessa noite maravilhosa de quinta-feira, uma chuvinha, um tempo menos quente, está abafado, mas ainda é um dia que o Senhor fez e por isso nos alegramos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão da Primeira Igreja Batista em Oiticica, aqui na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, né? Nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano e todos os dias eu falo isso para que fique claro, né, realmente o seu entendimento por que estamos aqui. Hoje estamos no dia do 155º dia seguido da leitura da Bíblia toda em um ano, né? Ou seja, o dia 255, são 366 dias, temos avançado bastante. Creio que isso é um milagre, porque eu primeiro assumi um compromisso com Deus e com você. Depois eu fui ver como é que eu vou fazer. Mas quando a gente assume um compromisso, Deus abre as portas. E diariamente temos tido aqui uma programação para que seja culto na sua vida, para que você tenha alimento e não seja enganado pelas palavras da mídia, da televisão, das redes sociais, né? Que só querem te levar a ter medo, a ansiedade. Aqui nós trabalhamos com seriedade, há uma doença, há uma pandemia e precisamos ter todos os cuidados. Mas a doença não é maior do que o nosso Deus. A doença não pode controlar a tua felicidade. A doença não pode controlar a tua vida. Quem controla é o Senhor Jesus. Por isso, caminhando com respeito a todos, nós continuamos a proclamar o Evangelho. Não precisamos estar no prédio da igreja para cultuarmos ao Senhor. Aliás, é o tema da mensagem domingo à noite, né? Onde é o culto? Onde acontece o culto, né? E é muito importante que você aproveite, como toda a vida deveria ser, para alimentar a tua alma com a palavra de Deus. Que Deus a todos abençoe nessa noite de quinta-feira. Nós, dia 10, nós estamos lendo aí o profeta Ageu, né? E queremos orar. Devemos orar, meus irmãos, continuar orando pela saúde do nosso irmão João, esposa da irmã Diná, não anda bem de saúde. O médico teve na casa dele e ainda está fazendo exames, mas parece que ele teve uma isquemia, né? Um AVC. Então, parte do corpo dele está paralisado, uma outra parte ele aperta a mão ainda. Ele ouve, não está falando, então devemos orar pelo irmão João e irmã Diná. Também orar pelo irmão Edivaldo, agradecer porque ele já está em casa, se recuperou da Covid e está ali com a sua família. Também orar pela mamãe do pastor Alberto. O pastor Alberto tem frequentado nossa igreja com toda a sua família e sua mãe faleceu nesta madrugada
e provavelmente o sepultamento será amanhã, sexta-feira. Então, oremos por essa família. E por tantos pedidos, também pastor Marcos, que vem a ser então genro do nosso irmão Renan, está internado com Covid, inspira muitos cuidados, não devemos orar ao Senhor, né? E aí uma palavra sempre que eu tenho dado, a igreja toma todas as precauções aqui, ninguém assiste culto sem máscara, janelas abertas, só cabem 50 pessoas onde cabe 250, sentamos separados uns dos outros, só temos 2 cultos por semana, mas eu não posso controlar o que a pessoa faz, o membro faz fora de casa, né? E aí tem fatos curiosos. Essa semana visitei uma senhora que desde março não sai de casa para nada, não vai para médico, mercado, nem nada, né? E coerentemente também não está vindo à igreja. Mas há pessoas que estão saindo direto, como se nada tivesse acontecido, né? Mas a igreja não vão para não se contaminar, né? Então tem que ter coerência, gente. Não dá para controlar aí fora, né? Ah, não, vou ali numa festinha, são meus parentes. Parente também transmite. Então, tenhamos o cuidado, tenhamos paciência, né? E continuemos em oração. Então, qualquer sinal de gripe, resfriado, deve ser comunicado. Não precisa fazer alarde. Ai, meu Deus do céu, é o fim do mundo. Não, olha, não vou. Não tá bom, vou ficar em casa hoje, tá bom? Assim como eu também. Por exemplo, ontem eu peguei chuva, ontem à noite, eu peguei uma chuva forte, né? E aí, cheguei em casa, tomei meu chá ali, né? Tomei ali um leite quente, tomei ali um comprimido, mas a gente tem que ficar observação. Se eu estou com febre, dor no corpo, tosse, espirrando, né? Fico em casa. Cadê o pastor Alexandre? Está em casa, porque ele está com algum sintoma. A família também tem que se precaver, e assim nós vamos. Claro que quem não tem sintoma pode contaminar. Por isso, os cuidados com a máscara, você não sabe se está, né? Então, que Deus a todos abençoe. Queridos, é um tempo de esperança, não é um tempo de desespero. Então, firme na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, não permita que outras informações tomem conta do teu coração. Quem tem que estar no centro do teu coração é Cristo Jesus. Que Deus a todos abençoe. Nós vamos orar por esses irmãos, mas de manhã, o pastor, toda meia-noite, pastor Joel, ele publica, né? Ele posta um vídeo onde ele faz um devocional. Então, de vez em quando, eu não estou colocando todo dia, mas de vez em quando, eu quero então começar com o devocional de hoje, com o pastor Joel, e ele vai estar orando, e depois nós vamos estar também no final orando por esses pedidos também, outros que vão chegando ao longo do dia também. Oremos com o pastor Joel. Que bom estar aqui com você mais uma vez para juntos desfrutarmos desse momento de busca da presença e da orientação de Deus. Nós estaremos aqui por 6 ou 7 minutos, essa é a média do tempo que levamos, e estaremos aqui em leitura bíblica, em reflexão sobre essa leitura bíblica, ainda que muito breve, e oração. Se é a primeira vez que você está acessando o canal, é porque você também quer isso, você busca por isso. Então, para que você não se perca nessa rotina, inscreve-se no canal e toca o sininho para ser lembrado em cada postagem, a cada dia. E também dá um like para que você possa favorecer que outros sejam alcançados pela plataforma, pelo YouTube, que ele possa disponibilizar esse conteúdo para tantos mais. O texto que nós vamos ler está em Mateus, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13. Nós lemos sequencialmente o Evangelho de Mateus, e hoje é esta palavra que nós vamos ler. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo:
Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que lições nós podemos tirar? Que simbologias existem nessa parábola que acabamos de ler? As virgens aqui representam aquelas que deveriam preparar o caminho do noivo, ou aquelas que deveriam guiar o noivo até a noiva. Elas são as amigas da noiva. Dentro da cultura judaica era assim. Então as suas lâmpadas serviam para iluminar o caminho e conduzir o noivo até a sua amiga. Elas seriam as apoiadoras dessa união que se formava. Então nós podemos dizer aqui que as 5 que foram prudentes tiveram a oportunidade de cumprir aquilo que Deus queria que fosse cumprido sobre suas vidas. Foram vigilantes e obedientes. E as 5 que não levaram o azeite, que portanto não participaram e não cumpriram a função que lhe estava determinada, foram noivas que certamente desagradaram e foram comprometedoras para o cumprimento daquilo que se estava proposto. Simbolizam bem aqueles que dizem querer servir, aqueles que dizem que são por aquilo que é de Deus, mas na verdade são pouco vigilantes, são descuidados até mesmo com a sua própria vida, não sendo assim uma referência para que ninguém chegue a Deus. Que a sua vida seja uma referência para que outras pessoas possam alcançar o objetivo de Deus em suas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado por essa oportunidade de refletir sobre as nossas vidas. Nós sabemos, Deus, que o Senhor tem planos para nós. Nós sabemos que o Senhor deseja nos usar de muitas maneiras durante esse dia. Por isso que cotidianamente estamos aqui diante de Ti. Ó Deus, não queremos ser imprudentes e negligentes e distraídos. Então, Senhor, tem misericórdia de nós, venha em nossa direção, desperta-nos, Deus. Gere, Senhor, circunstâncias que nos levem para mais perto de Ti. Senhor, nós consagramos, Deus, o nosso falar, o nosso agir e o nosso pensar. Que desde, Deus, daquilo que brota no nosso coração, que o Espírito Santo governe isso. Ó Deus, que de nossa boca só saiam palavras de bênção. Mesmo, Deus, se pessoas se levantarem contra nós, mantenha o nosso coração disposto a amar, a perdoar, a entender e promover a conciliação. Senhor, em nome de Jesus, seja, Deus, com as necessidades colocadas agora diante de Ti. Pessoas, Deus, estão participando desse momento aqui comigo por conta de busca de respostas, Deus, para problemas que talvez eu nem consiga imaginá-los aqui. Mas o Senhor pode trazer resposta a esse coração. O Senhor pode trazer o livramento, o escape, a solução, Deus. Eu creio nisso. E se essa expectativa, Deus, concorda para o bem e para a edificação espiritual dessa pessoa, em nome de Jesus, que isso se cumpra, Senhor. Vem e traz a resposta, traz o livramento, traz a provisão do Senhor. Pai amado, eu peço, Deus, por aqueles, Deus, que estão chorosos por perda. Quantos são, Senhor? Por conta talvez de uma enfermidade, da Covid talvez, ou outra, ou acidente, Deus, eu não sei, mas aqueles que estão chorosos agora, Deus, por perda de pessoas a quem amaram, Deus, e dedicaram suas vidas, pessoas que queriam tão bem. Ó Deus, vem com conforto, Deus, vem com a cura, com a restauração da alma. Aqueles, Deus, que estão rompidos em relacionamentos, Deus, e por isso, Deus, estão sofrendo. Em nome de Jesus, venha o conforto do Senhor para esse coração, ou venha, Deus, o restabelecimento dessa relação pela qual se ora nesse momento. Se isso tiver de ser, Senhor, providencia, Deus, o perdão, providencia, Deus, a confissão, providencia, Deus, a humildade, Deus, em cada coração para que isso aconteça. E dê sabedoria, Deus, para o encaminhamento dessa reconciliação. Senhor, eu te peço, Deus, por aqueles que têm os seus negócios, que em nome de Jesus o Senhor traga prosperidade, Deus, à obra das suas mãos, e que nisso seja o Senhor também glorificado
e lembrado em gratidão, Deus, a partir, Deus, do coração grato, da manutenção da tua obra, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Deus, pelo nosso país. Cuida do nosso país em tempos tão difíceis e com necessidades de decisões tão sérias, Deus, por conta dessa pandemia, por conta do que ela influencia na economia e em todos os campos. Cuida do nosso país. Traz, Deus, sabedoria aos governantes. Rege as suas vidas, Deus. Que eles dobrem os seus corações. E se eles não dobrarem, que o Senhor traga, Deus, livramento, Deus, sobre a vida do teu povo, para que não haja, Deus, governantes agindo mal, sem que a tua justiça se estabeleça. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você se sentiu abençoado com esse momento juntos aqui, que você possa compartilhar com tantos outros a partir dos seus grupos de WhatsApp, grupo da família, do trabalho. Que Deus te dê um dia cheio da paz do Senhor Jesus. Amém, não é um dia, uma noite agora, né? Por que ele fala dia? Porque ele grava à meia-noite para que você tenha durante todo o dia, a qualquer momento. E se você quiser mais, né? Eu não coloco todos os dias, você pode acessar aí no YouTube, né? Joel Cardoso, e aí vai ter lá todos os vídeos também que ele tem gravado, né? Tem partilhado com palavras sempre de sabedoria da palavra de Deus. Que Deus a todos continue abençoando mais uma vez. Sejam bem-vindos, você que chegou ainda há pouco. O chat está aberto, dê ali o seu boa noite, coloque ali o seu pedido de oração, o agradecimento, converse com os irmãos que estão ali no chat, não é? E isso é muito importante. Vamos a alguns anúncios da nossa igreja. E nesse domingo é o dia da Bíblia, mas o mês todo, dezembro, o ano todo da igreja, nós estamos falando sobre a Bíblia. Pela manhã estarei trazendo uma reflexão sobre o livro mais importante do mundo, né? O maior livro do mundo, que é a Palavra de Deus. Também mês de dezembro é o mês de Natal. Nosso culto de Natal é no dia 20, terceiro domingo à noite, onde também estaremos entregando os presentes das nossas crianças. E queremos convidar você para estar. Só temos 50 vagas no prédio, né? Mas você poderá assistir pela internet também o culto de Natal da nossa igreja, tá bom? Neste sábado agora, teremos a reunião de oração presencial dos homens, todos de máscaras, janelas abertas, orando e falando com o Pai, chorando na presença do Senhor. Tem sido momentos prazerosos na presença do Senhor aqui com os homens. Perdão. No próximo domingo, dia 13, estaremos na EBD, classe única por enquanto, membresia sendo capacitada para fazer discípulos que possuam visão do reino de Deus, que é a lição de toda semana. Estamos trabalhando sobre o reino de Deus, sobre a visão, e estaremos compartilhando ali nesse domingo. Também pela manhã, na sequência, como eu disse, é o dia da Bíblia, e teremos aí uma reflexão sobre o livro mais importante do mundo, que é a Palavra de Deus. No domingo à tarde, às 17 horas, temos a transmissão dos capítulos do dia, fechando aí a semana com Malaquias de 1 a 4. Lembrando que a transmissão domingo é às 17 horas, tá bom? Por que não é 19? Porque às 19 é o nosso culto, né? E a pergunta do culto a mensagem do culto, que é uma pergunta, é onde acontece o culto. E aí eu quero trabalhar. Será que é no prédio? Né? Pode ser na casa? E aí a figura, eu acho que a imagem já denuncia aí onde acontece o culto. Ele acontece primeiro no teu coração, né? E isso é muito importante. Que Deus continue sustentando, fortalecendo a sua vida. Nós vamos a mais uma canção e na volta vamos fazer então os comentários do dia de hoje. Depois as leituras e reflexões em cima de Ageu, não é isso? Essa canção é da PIB de Curitiba, a juventude da PIB de Curitiba, e o tema da canção é Faz de Novo. Vamos louvar ao Senhor com a PIB de Curitiba. PIB é a Primeira Igreja Batista, né?
né? Faz novo, né? Que música, que canção bonita, bem arrumada, né? Gravação. Que Deus abençoe os irmãos lá de Curitiba, né? E por falar em Curitiba, né? Chegou ao Rio de Janeiro uma família de nossa igreja que mora lá, né? Está conosco, né? A nossa irmã Michele, com seu esposo Paulo, e as 3 filhas, mais o filho, né? O Bruninho, e é claro, o outro mais velho que já morava aqui. Então, a família vai passar aí dezembro com a gente aí, né? Seja bem-vinda, Michele, Paulo, ao Rio de Janeiro. Que Deus abençoe. Vivemos em tempos de pandemia, mas todo cuidado é necessário, né? Que Deus continue abençoando a todos. Quando o microfone estiver mais baixo, tá bom? Aí você aumenta um pouquinho o som, porque a gente de vez em quando tem. Você vê que eu não estou usando fio nenhum, estou usando o próprio computador, né? Mas aí, então, tem que subir um pouquinho a voz, mas aí não dá, não é? Como eu falei, até tomei chuva ontem, não tinha jeito. Quem estava no lugar tinha que pegar o carro, né? Para a família não se molhar, eu me molhei, né? Mas isso faz tudo parte do processo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Bom, nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano. É uma fala recorrente minha, lembrança, não é? Eu sei que muitas pessoas não estão acostumadas com projetos a longo prazo. A maioria, mais o brasileiro, é muito do instantâneo, é muito do aqui e agora. Até aquela ideia sabe aquela ideia do culto? Eu vou ali no culto que eu quero pegar uma bênção para mim agora. Ele não está preocupado com a continuidade, ele está preocupado com o momento. E aí, por exemplo, quando eu comecei aqui na igreja celebrando a recuperação, que era um ano, quer dizer, não é um ano, né? São 26 semanas, mas que a gente estica aí para umas 40 semanas, assim, né? Porque não é o ano todo, a gente para antes, vai ser em breve no ano todo, né? As 52 semanas de um ano. Foi difícil para muitos. Estou acostumado com um dia, com um congresso, com um evento, não com o processo. Depois eu volto a falar sobre evento e processo. O crente só cresce no processo, ele não cresce nos eventos. O evento ele dá um choquezinho lá, mas se não tiver follow-up, né, que é o segmento, se não houver segmento, não houver discipulado, de nada adianta. Muita gente faz encontro de casal, volta maravilhoso, mas não cultivou o jardim, não tem uma sequência, e aí esquece tudo. Nós somos assim. Aí já vamos para o próximo evento, a próxima novidade. Essa pandemia nos ensinou que o crente não vive do evento. Ele precisa viver da palavra de Deus, da comunhão com o Senhor. E isso é muito importante, né? Então, não é fácil. Então, muita gente para, né, não assiste, né, o vídeo, numa transmissão, para de ler, porque outras coisas vão aparecendo. Nós somos assim, é o pecado. Por isso, como pastor, eu preciso estar diariamente. Eu não abro mão da visão e do chamado de Deus de pregar a palavra de Deus. Tá bom? Então, nós estamos lendo toda a Bíblia e isso é muito importante. Nós estamos aqui na semana de número 36. Estamos lendo aí os profetas, né, Naum, Abacuque, Sofonias. Hoje vamos trabalhar Ageu e amanhã Zacarias, depois Zacarias de novo e Malaquias fechando no sábado, né? Isso daí é muito importante. Nós estamos trabalhando a ideia da igreja missionária, capacita os discípulos em membros, capacita os membros em discípulos de Cristo, e tem a ver com a questão desse trimestre. Então, nesse trimestre, já lemos Lucas, já lemos João, aí foram 5 semanas nos Salmos, tá bom? Só para você ficar por dentro. Eclesiastes e Cantares de Salomão, depois Daniel e Oséias. Semana passada, Joel, Amós, Obadias, Miqueias. Nesta semana, Naum, Abacuque, Sofonias, Zacarias e Malaquias. Semana que vem, primeiro Crônicas e depois segundo Crônicas, fechando o trimestre, né? E isso daí é o projeto da leitura da Bíblia em um ano, que começou 31 de março e vai até 31 de março do ano que vem. Então, nessa semana, como eu falei, estamos trabalhando Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, com a temática, aplicação, membresia sendo capacitada para fazer discípulos que possuam visão do reino de Deus. Como é importante um crente com visão do reino. Ele não pensa mais em outro reino, só tem um, né? E ele vê o que é o reino de Deus. Então, isso tem sido para nós muito importante. Até a figura que eu tenho usado, né, é uma figura ilustrativa, bem simplesinha. O reino de Deus é tudo, né? Está aí no quadrado branco, mas ele é infinito, onde Deus governa em todas as coisas. E aí ele deu à igreja, que está dentro do reino de Deus, o evangelho que é do reino de Deus. Então a igreja
ela é a responsável em levar o evangelho do reino de Deus. Aquele que se arrepende, porque a entrada para o reino de Deus é o arrependimento. Aquele que se arrepende, ele entra para o reino de Deus, e aí ele precisa, como eu tenho trabalhado aqui, ser integrado a uma família que é a igreja aqui na terra, não é? Então, muito importante esse entendimento para que possamos estar lendo a palavra de Deus, tá bom? Então, nós estamos lendo a Bíblia toda, é um projeto a longo prazo, e quero um dia voltar ainda, não sei em que ano, daqui ano que vem, não sei, ler de novo a Bíblia toda, mas em ordem cronológica, não é? E aí eu espero, a gente vai continuar usando a internet, não é? Porque é um recurso que temos, mas a mais importante é o seu devocional, que é o tema da mensagem domingo à noite, né? Onde acontece o culto. Bom, então vamos à meditação de hoje, nessa quinta-feira, dia 10 de dezembro, dia 255 da leitura da Bíblia, lendo 2 capítulos fundamentais de um livro maravilhoso, que é o livro de Ageu. E o versículo que eu sempre separo um versículo de todos que nós lemos para a minha aplicação. Farei tremer todas as nações e serão trazidas coisas preciosas de todas as nações. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. O templo que Salomão inaugurou foi destruído por Nabucodonosor, totalmente destruído. Então, agora um novo templo é construído, bem mais pobre, bem mais humilde, né? E aí as palavras de encorajamento. Ageu é um livro que é escrito depois da volta da Babilônia, né? Da Babilônia, né? Do Império Medo-Persa, e ali então o povo reconstrói o templo, demora para reconstruir, mas entende, eles choram, os mais velhos, os bem velhinhos lembram do templo de Jerusalém anterior, já esfacelado pelas corrupções dos outros reis, mas lembram que esse agora é mais pobre. Inclusive tem algumas promessas em relação a esse segundo templo, que é o templo que Jesus ele entra, né? Vamos ler então aqui o comentário. Podemos dividir o livro de Ageu em 4 partes: o término do segundo templo, a glória do segundo templo, as bênçãos presentes com proveniente da obediência, né, do hoje, e as bênçãos futuras provenientes da promessa. Deus é Senhor de todo o universo, ou seja, Rei soberano. O reino de Deus é maior que a igreja, e a igreja expressa os valores de Deus aqui na terra, que é o Evangelho. Na reconstrução do templo, houve a promessa que a glória do segundo templo, mais simples, mais pobre, será maior que o primeiro, que era rico, tanto em Salomão, né? Sobretudo em Salomão. E isso se torna evidente por Jesus ter entrado no segundo templo, né? Todas as nações tremerão diante da volta de Jesus. E este mundo, né? A este mundo para o juízo final. E aí a pergunta que a gente tem feito muito nesse tempo, tem feito para mim, passo para vocês também. Você tem medo ou esperança com a volta de Jesus? Você está cansado da corrupção, né? Do que acontece nesse mundo? Então clame pela volta de Jesus. Mas ele diz que este evangelho do reino será pregado a todas as pessoas. Então ajude pregando o evangelho a todas as pessoas, falando, vivendo o evangelho. Quando todos ouvirem o evangelho, Cristo volta. É a palavra dele. Que Deus continue abençoando a sua vida, sustentando. Nós vamos a mais uma canção, mais um louvor, e na volta vamos comentar o livro de Ageu, né? E essa aqui é uma canção chamada Paixão pela Presença. Assim como Moisés sugeriu o Senhor ir com ele, eu não quero andar um segundo no mundo sem ti. Me desculpe se sou exigente quando digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença, Senhor. Quando Jó se encontrou no
uma voz embarcada num pranto de dor. Oh, meu Deus, que saudade que eu sinto do tempo em que o Senhor me guardou. É paixão pela tua presença, paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. Se no auge da minha fraqueza me vejo em pedaços, mesmo assim o esforço eu faço, de buscar eu vou, nem que seja em poucas palavras, ou talvez sussurrando um louvor. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. Que bênção, né? Paixão pela tua presença. E como precisamos, né? E paixão aqui é no sentido que vai e volta, não. Ah, eu tô apaixonado, então agora muda. Não. Paixão é o fogo, né? É a ideia do fogo, daquele amor, daquele desejo de estar na presença do Senhor. E isso realmente é muito importante. Obrigado a todos aí que têm escrito no chat, têm se comunicado, têm colocado seu pedido de oração. Sejam todos bem-vindos. E mesmo você que não está se inscrevendo no chat, seja bem-vindo também, seja bem-vinda a mais essa transmissão da Primeira Igreja Batista em Oiticica, tá bom? Nós vamos aqui agora à leitura da palavra, e é muito importante, e eu tenho sempre trabalhado aqui algumas ideias, né, com vocês, para que possamos então estar caminhando aqui. Então vamos lá, aqui, bom, primeiro vamos situar o profeta Ageu. Então aqui, só para lembrar, né, nós vamos aqui a parte do Reino Unido com Saul e Davi.
Amanhã nós vamos voltar para essa parte, vamos trabalhar, amanhã não, né? Semana que vem. A vida de Davi, lá em Crônicas. Depois, com Roboão, o reino é dividido em dois, reino do sul, Judá, reino do norte. Aqui estão os profetas. E aí vem, então, aqui a queda de Jerusalém, né? E aí, 70 anos na Babilônia. E o retorno, os primeiros retornos com Zorobabel, Esdras e Neemias. E onde é que está Ageu? Ele está aqui, olha, junto com Zacarias, né, orientando a reconstrução do templo, né? Então, o templo ser reconstruído. O povo voltou para lá e demorou para reformar o templo. Cada um ficou pensando na sua casa. E aí, então, Ageu é levantado para lembrar o povo da importância, naquela época, do templo, ali, né? E aqui também você tem a mesma questão aqui, um outro gráfico, né? E aqui você pode ver, ó, os 70 anos da Babilônia, e aqui está Ageu, olha, né? Ageu tá. A diferença é que aqui Ageu está para esse lado aqui, mas só tem um lado só, que é o reino do sul, né? Que é o reino de Judá. Mas Zacarias está pregando também lá um pouco no reino lá na casa de Israel, né? Mas é toda a reconstrução, então, do templo de Jerusalém. Tá bom? Bom, vamos então aos comentários de hoje da palavra de Deus. E nós estamos lendo, então, Ageu 1 e 2. São 2 capítulos, mas é muito importante a leitura, né, de Ageu. Eu só quero fazer alguns rápidos comentários. A palavra Ageu significa festival, ou festival a Jeová, ou festivo, né? Ele vai trabalhar, como eu disse, junto com Zacarias. E aí, então, o povo volta para Jerusalém, né? E os samaritanos estão perseguindo lá, vocês já ouviram isso, mas há um otimismo inicial com a volta, né? Mas depois quando ele chega em Jerusalém, que era a vontade de voltar para a sua terra, ele vê uma desolação da terra, não tem plantação, muito trabalho, hostilidades, né? E aí, então, cada um começam, então, a construir sua casa e a tentar melhorar a sua situação de vida aí. Então, eles interrompem a construção do templo, né? E passam, então, a se preocupar com seus próprios projetos de construção. É o que acontece até hoje, né? Às vezes alguém não está dando dízimo, não está ofertando, porque está preocupado com a sua casa, com as suas questões, dívidas, né? E está dizendo, em outras palavras, que o Senhor se vire na sua casa, não é? E aí o Ageu é levantado para lembrar-lhes também, não é? Precisava construir o templo e é muito importante. As principais lições de Ageu é reordenar as prioridades. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando eu inverto o reino, quando eu inverto quem é o rei, eu tiro, né, eu não me rendo a Jesus, eu vou colocar outro rei na minha vida. Pode ser o trabalho, pode ser a casa, pode ser viagem, passeio, né? E essa indiferença em relação à obra do Senhor, ela é condenada em Ageu, né? Então, Ageu ele vai lembrar ao povo que as circunstâncias se tornam difíceis quando o povo coloca seus próprios interesses antes de Deus. Se colocar Deus em primeiro lugar, então a questão ela vai ser resolvida. Sempre. Todas as questões serão resolvidas. Então, vamos lá, então, a ideia aqui do livro, né? Vamos ler aqui alguns versículos e comentar, então. Aí já são 7h51. Aqui, né? No segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel. Quem é Zorobabel? É o líder, né? Ali desse povo, o povo de Judá, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Então, Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, que está na descendência de Jesus, é de Judá, é o governador, ou né, ali, príncipe ali, né? mais para governador. Assim diz, qual foi a palavra de Ageu? Ele começa. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, ainda não chegou o tempo que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Então, o povo, contra a ordem de Deus, né, coloca suas prioridades em primeiro lugar, deixa a obra de Deus de lado e levanta um discurso. Qual é a desculpa que eles estão dando? Que é uma desculpa falsa, hipócrita, pecaminosa. Tudo tem seu tempo, né? Não chegou o tempo ainda. Então, com base nessa mentira, que acoberta um erro,
a palavra volta ao profeta, a palavra vai do profeta, né? Ageu aqui. Vamos ler aqui o 4, 5. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Obviamente, hoje, nós não precisamos do templo, porque quando Cristo morreu da cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, não precisa mais de templo, nem de sacerdote. O nosso templo agora é o nosso corpo, né, que nós adoramos ao Senhor. Mas naquele tempo não tinha ainda Jesus vindo, então era fundamental o templo. Qual é a grande lição? Quando você coloca seus motivos, seus interesses egoístas à frente do Senhor, você está pecando, né? E aí então ele vai dar alguns exemplos. Versículo 6. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Normalmente, quando a pessoa não contribui para a igreja, não é generosa com os outros, e ela, qual é a desculpa dela não ajudar? Porque ela está apertada, não é isso? E só que esse aperto vai aumentando, olha, come não satisfeito, e o que recebe é sacola furada, ou seja, vai no meio do caminho, vai se perdendo tudo, ou seja, recebe num dia, já no outro, já não tem mais nada, porque não há ali, a prioridade foi invertida. Isso é muito importante o entendimento aqui, né? Versículos 7 e 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Era muito importante a reconstrução do templo, volto a dizer, ainda estamos no período do Antigo Testamento, e o povo também olharia para o templo como uma questão da unidade diante de Deus ali, de culto, né? Porque eles ainda precisavam dos sacerdotes, dos sacrifícios naquela época, né? Versículo 9. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com sopro. Por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa, né? Tinha um ditado, meu pirão primeiro, né? Minha farinha, meu pirão primeiro, que os outros esperem, que Deus espere. Eu me lembro de uma peça que nós fizemos quando adolescentes na igreja. Você deve ter visto algo similar. É um bolo, né? E aí, então, a pessoa vai partir do bolo. Olha, esse primeiro pedaço eu quero dar para... Aí vem lá, né, o trabalho. Olha, o trabalho que é o bolo. Aí, passeio que é o bolo. Aí vai cada um, né? Vai levando a sua vida o bolo. Aí sobra o farelo, né? E aí a igreja está ali querendo receber o tempo todo. E a igreja acha que vai receber o farelo. A pessoa vai junto o farelo e diz: o farelo é meu. Eu dei o meu melhor para os outros. O farelo é meu. E a igreja ficou assim ali, não é? É uma ilustração, mas mostra prioridades. O que é importante para você? A gente gasta a vida inteira para no final dizer não valeu a pena porque não era isso, né? Versos 10 e 11. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Deus está dizendo ao povo que as consequências da toda aquela dificuldade eram as prioridades erradas. Inclusive a seca. Fiz ver a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Deus está mostrando, vocês estão sofrendo e não querem admitir o erro de vocês. Então, né, versículo 12 agora. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Aleluia, né? O povo se volta para o Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor,
Quando o povo então se volta, Deus diz: estou com vocês. Vocês agora entraram no reino. Vocês estavam no reino e fora do reino ao mesmo tempo. Vocês quiseram sair do meu domínio, diz o Senhor. E o Senhor vai chamando ao arrependimento. O arrependimento é a volta para o reino. O arrependimento é a volta para o reino. O coração dura a distância do reino. Agora, vocês estão comigo, eu estou com vocês. Versículo 14. Né? Vou ter que ler até aqui. Isso. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o povo, do remanescente, né? E eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. E era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Então, o povo tinha trocado as prioridades, é chamado ao arrependimento, todos se arrependem, e aí voltam a construir o templo, a reconstruir o templo, os escombros ali. E isso daí é muito importante. Então, Ageu tem 2 capítulos. Vamos então ao 2º e último capítulo, que vai falar sobre a inauguração do templo, ou reinauguração, se contarmos ali o de Salomão. Então, só para te recapitular, a primeira ideia de templo é o tabernáculo, que é uma cópia, né? A ideia está muito ligada ao céu. E o tabernáculo era móvel, né? Ele andava desde o tempo de Moisés, e Davi quer construir um templo. Ele não constrói, Salomão constrói um grande, suntuoso templo, que vai sendo dilapidado ao longo dos reinados corruptos dos reis, até ser destruído por Nabucodonosor. E aí, então, agora Ageu reconstrói o templo. Ageu não, o povo reconstrói o templo, um templo muito mais pobre, muito mais humilde. Depois Herodes, lá naquele período interbíblico, né, ele vai reformar o templo dos judeus, vai dar umas pedrinhas, vai colocar um negócio bonito, né? Mas é o mesmo templo da época de Ageu. Então esse é. E é o templo maior, que é a Nova Jerusalém. Ezequiel vai falar sobre isso, né? E é muito importante. Então vamos lá, a glória do 2º templo, do novo templo, né? No 2º ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 20º dia do primeiro mês, 21º dia do mês, perdão, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, vamos ver então aqui, versículo 2. Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo, versículo 3, quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? Quem viu o primeiro templo? E como vocês veem agora? Como é que vocês estão vendo esse templo agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Ih, jogou pesado ali, né? Mas agora o Senhor diz, seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Vamos lá, não desanimem. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Opa, passei muito aqui. 6, né? Pois assim diz o Senhor dos exércitos. Daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Deixa eu separar todas aqui, o 7, 8 e o 9. Farei tremer todas as nações, serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Então Deus chama ao arrependimento, o povo se arrepende, o povo reconstrói o templo, Deus abençoa, reafirma a aliança e diz, olha, estou vendo que é mais pobre, mas essa glória, a glória do segundo será maior do que a primeira. E esse é um princípio bíblico, né? Que é Deus quem diz isso. No 10 agora, no 24º dia do 9º mês, o 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu dizendo, vamos lá. Aqui. Assim diz o Senhor dos exércitos, Yahvé Sabaoth, né? Peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei.
Se alguém leva carne sacrificada na borda da sua roupa e ela vier a tocar no pão, no cozido, no vinho, no azeite ou em qualquer outro mandamento, isso ficará santificado? O sacerdote fala, claro que não, né? Se tocar ali, já perdeu ali. Então, 13. Então, Ageu perguntou, será que alguém se tornou impuro pelo contato com o cadáver? Tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E o sacerdote, sim, ficará impura, né? Tocou no cadáver, fica ali, né? 14. E Ageu continuou, assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Por que é impuro? E ele vai explicar por que são os sacrifícios. Vejam, não é o ato, é o coração. Agora considere tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, né? Opa, quero pegar aqui só o 16. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de trigo esperando encontrar 20 medidas. E havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, só havia 20. Né? Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte, ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira, a oliveira não terá os seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei a vocês. Por quê? Porque o povo se arrepende, reconstrói o templo, né? E tem que agora acertar o culto, né? Estavam ali oferecendo sacrifícios, grandes cultos, mas Deus não estava se agradando. 20. A palavra do Senhor veio segunda vez a Ageu no 24º dia do mês, dizendo, né, vou separar aqui o 21 e o 22. Fale a Zorobabel, governador de Judá, farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força do rei das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e seus cavaleiros matarão uns aos outros. Deixa eu pegar aqui. E por último, para fechar o livro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei a você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é o meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Aí é uma promessa, e é claro, Zorobabel é da descendência, né, ou ascendência de Jesus, então está ligado também ao Messias. Que Deus continue abençoando a nossa vida, a leitura da sua palavra, né? Amanhã nós vamos voltar, amanhã vamos a Zacarias, que é o profeta paralelo a Ageu. Zacarias é bem grande, serão 14 capítulos, vamos trabalhar 7, né? Mas vai ser bênção do Senhor. Vamos orar então, queridos, encerrando essa programação. Obrigado a todos aí que participaram, cultuaram o Senhor, estão se alimentando com a palavra, não perdem seu tempo. Obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa. Queremos agradecer pela tua palavra, que ela crie raízes em cada coração e dê frutos para a glória do Senhor. Pedimos uma noite de paz, de tranquilidade, de saúde. Pedimos pelos enfermos, agradecemos pela melhora do Edivaldo, que já está em casa. Continuamos orando pelo Filostec, nessa gripe. Também orando a Deus pela família enlutada do pastor Alberto. O Senhor venha consolar toda a família quando ele perde ali a sua mamãe. Também nosso irmão João na recuperação dele, irmão Pedro. E tantos outros, ó Pai, que estão adoentados. Nós clamamos pela vida deles, pela saúde, pela cura, para a glória do teu santo nome. Obrigado pela tua boa mão. É o que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Que Deus continue abençoando a sua vida e fortalecendo grandemente. Nós vamos encerrar com uma canção, como sempre, né? E essa canção foi gravada ali na Igreja Batista Água Branca, Ibabe. E ela diz, não há outro lugar. Será? Será que é o templo? Onde é? O meu fardo eu deixei de carregar quando sua voz ouvi. Todos vós que estáis cansados e
gratidão. Os meus joelhos não suportam e se dobram ante a glória do Senhor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há, não, em teus braços descansar e ali ficar. Não há. Hoje minhas mãos se erguem quando adoro. Só carregam gratidão. Meus joelhos não suportam e se dobram ante a glória do Senhor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há, em teus braços descansar e ali ficar. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não, em teus braços descansar e ali ficar. Não há, pra sempre e sempre, pra sempre. Pra sempre e sempre, pra sempre. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há, não, em teus braços descansar e ali ficar. Não há. O meu fardo eu deixei de carregar quando quando eu li a voz do meu Senhor. E o que a voz do meu Senhor diz ao meu respeito e a todos quanto se sintam cansados e sobrecarregados é: venham a mim. E aí você pode me perguntar: Baruque, mas qual a condição para ir a Ele? Requer algum tipo de perfeição? Não, o que Ele diz é: se sentem cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu darei o descanso que a tua alma precisa. É lindo quando a gente pensa que o Senhor nos oferece não apenas o que Ele tem, mas o que Ele é. Ele é o descanso para a nossa alma. Então ouça a voz do Senhor neste dia e dê um passo em direção a esse Deus que te acolhe e te abraça com paz e com descanso. Eu te chamo agora, aí você com a tua família, fechar os teus olhos e orarmos juntos a esse Deus tão maravilhoso. Essa voz tão poderosa e ao mesmo tempo tão suave e tão amorosa que nos convida para perto. Ore ao Senhor. Dê aí as mãos em casa e façam juntos essa oração. Talvez o cansaço já tenha extrapolado a questão da individualidade, seja um cansaço familiar. Então a família vai junto a Jesus. Acolhe no Senhor neste dia. Abraça no Senhor neste dia. Transforma no Senhor neste dia. Renova-nos, aviva-nos, coloca-nos de pé. Em Ti
estar, o descanso que a nossa alma tanto almeja e precisa, Senhor. Nós vamos a Ti confiantemente. Sim, vamos constrangidos porque nos sentimos tão pequenos, mas ao mesmo tempo encorajados pelo Teu amor, pelo Teu olhar de amor que nos enxerga e que nos alveja nesta hora. Senhor, derrama sobre esta casa, sobre esta família a Tua paz, o Teu bálsamo, a Tua alegria, Senhor. Troque as vestes, Senhor. Ao invés de angústia, alegria. Nós confiamos naquilo que somente o Senhor pode fazer por nós e por isso vamos a Ti confiantemente, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nós Te engrandecemos, Senhor, por tudo que fazes e por quem Tu és. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há, não, em Teus braços descansar e ali ficar. Não há outro lugar